Sim. Tá aparecendo aí para vocês? Pronto, agora está Alguma gravando. coisa? Aqui tá, por enquanto, tá gravando, né? Está gravando. Pronto, foi bom. Bom, mais uma vez, boa noite, né, meus queridos? Espero que vocês estejam bem, né, com saúde. Estando com saúde, o resto a gente desenrola, né? Então, vamos lá fazer uma breve revisão do que a gente viu na semana passada, né? A gente finalizou essa parte de reagente em excesso e reagente limitante. E aí, como a gente viu, reagente limitante é aquele, como o próprio nome já está dizendo, né? Ele vai limitar a reação. Quando ele acabar, a reação vai se encerrar. Não tem choros nem chorumelas, ela vai acabar. Já o reagente em excesso, como o próprio nome já diz, é aquele que tem a mais, né? Tem uma quantidade a mais e ele vai ficar dependendo do reagente limitante, né? Então, sempre vai sobrar uma certa quantidade por ele ser o reagente em excesso. E como eu falei, nem toda reação ela tem um reagente limitante e um reagente em excesso, certo? Tem reações que ela acontece e usa o total de reagentes, então nem vai ter o limitante nem o excesso. E aí vai depender, né, muito da questão. Quando a questão abordar esses temas, né, reagente limitante em excesso, e aí você fica atento, né, para ver o que é que a questão está pedindo. A gente viu como é que se calcula, né, por exemplo, como é que se descobre quem é o reagente limitante, a massa do produto formado, que vai depender desse reagente limitante. Não sei se vocês deram uma revisada na aula, ou quem não assistiu, né, se conseguiu já assistir o vídeo, que já está disponível, né, desde a semana passada. E aí a gente viu que para descobrir quem é o reagente limitante, sempre você tem que partir da reação balanceada, certo? Sempre. Uma dica, quando a reação ela já vier informando os coeficientes, é porque provavelmente ela já está balanceada. Quando ela não trouxer nenhum coeficiente estequiométrico, aí você deve ter uma atenção maior para aquela equação e aí ver se de fato ela está balanceada. Mas quando ela já vier com esses valores, não há muito o que se preocupar, né? É sinal de que ela já está balanceada. E aí, para descobrir o reagente limitante, né, a gente viu que faz o cálculo envolvendo os dois reagentes com o mesmo produto em questão. Então, foi feito os cálculos aqui, nesse exemplo aqui, do reagente hidrogênio com a água, e nessa outra parte aqui foi feito do oxigênio com a água. Então, foi feito os cálculos para os dois reagentes. E aí, como é que se descobre qual é o reagente limitante? Aquele que fornecer, né, um resultado com a menor quantidade de produto formado. Então, é sinal de que ele é o reagente limitante, ou seja, é ele quem está limitando que a reação ultrapasse outros valores. Nesse caso aqui, o reagente limitante foi o oxigênio, porque foi nos cálculos com ele que a gente viu que obteve-se o menor valor de massa da água. No caso, para saber a massa de produto formado, é só você pegar esse resultado aqui do reagente limitante. Essa é a massa de produto que vai ser formado, não tem como se formar mais. Por quê? O reagente limitante é ele quem determina a quantidade de produto que vai ser formado, como a gente viu. Isso aqui é só uma breve pincelada no que eu respondi, né, na aula passada. E aí a gente viu como também, né, descobrir a massa do reagente que está em excesso. E para isso você pode utilizar dois meios, né? Você pode fazer de duas formas, ou envolvendo os dois reagentes, ou você vai envolver o reagente que está em excesso e o produto, certo? Então, você pode escolher um desses dois métodos aqui para fazer o cálculo. Vai chegar no mesmo valor, certo? Pelo menos é para chegar. Se você fizer os dois só para testar e der valores diferentes, é sinal que você errou em algum processo aqui, em ambos, né, ou em um dos cálculos, certo? E aí, o que geralmente se utiliza mais é esse, certo? Que envolve os dois reagentes. E aí, quando você obter esse resultado, você vai subtrair da quantidade, você vai pegar a quantidade que a questão forneceu do reagente que estava em excesso e subtrair essa quantidade aqui.
como a gente viu, né? A questão dava 40 gramas de hidrogênio, que é o reagente em excesso. Só que só foi utilizado 5 gramas dele. Quando você subtrai aqui 40 menos 5, vai dar 35 gramas. Então, esse é o excesso, ou seja, essa é a quantidade de massa que sobrou de hidrogênio durante essa reação. Alguém ficou com alguma dúvida com relação a esses cálculos? Ou eu posso prosseguir? Pode prosseguir, por mim. Por mim, pode prosseguir também. Pronto, show. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e ficar à vontade para falar, certo? Mas qualquer coisa eu fico vindo aqui no chat para dar uma olhadinha. Só dá boa noite, viu, Belkise? Passando aqui, dá boa noite e boa aula, viu? Muito Oi, bom escutar Pedro, você. boa noite. Valeu, Pedrão. Agora nós vamos entrar em um ponto, né, que a gente não viu na aula passada, né, a gente viu só até reagente em excesso limitante, e esse é um dos últimos pontos que a gente vai ver sobre estequiometria, que é o rendimento reacional. É uma parte da estequiometria que cai bastante em vestibulares, no Enem, enfim, é bastante cobrado. E aí, o que significa, né, o rendimento? Rendimento é o que você vai obter no final de alguma coisa, certo? No caso de uma reação, né, quando eu falo rendimento reacional, essa palavra aqui, reacional, vem de reação. Gente, minha letra está melhorando, ó. Então, o rendimento de uma reação vai mostrar quanto de produto é formado no final dessa reação, certo? Em relação à quantidade que poderia ser formada. Sempre espera-se que forme-se, né, que tenha-se um rendimento de 100%. Tudo que a gente faz na vida, a gente quer que dê tudo certo, né? Que seja 100%. Só que a gente sabe que na prática não é bem assim. Então, nas reações químicas acontece o mesmo, certo? Na prática, nunca uma reação química ela tem um rendimento de 100%, certo? Nunca, até essa palavra aqui ela é forte, mas de fato é. Ou vai ter um rendimento de 99, 98, 80, 70, mas nunca é 100%. Sempre vai ter alguma perca, algum processo realizado na reação que vai acabar acarretando na diminuição desse rendimento. E aí, por isso, né, que é bastante comum nas provas que elas tragam esses cálculos estequiométricos, em que a situação é exatamente essa, né? Ela vai dar lá uma situação, vai dizer que o rendimento foi tantos por cento, no caso, vamos supor, 75%, e aí você tem que fazer os cálculos e ver a quantidade de produto que é obtida para aquela porcentagem, certo? Não se preocupe quem ainda não está entendendo nada. Geralmente, essa parte que envolve cálculo, quando a gente vai para a teoria, para ler, acaba ficando meio confuso, mas quando a gente for, de fato, praticar, vai ficar bem mais, eu acho, né? Vai ficar mais claro para vocês. E aí, para fazer esse cálculo do rendimento, nós podemos utilizar essa fórmula, certo? Do rendimento. E aí, quando se fala em rendimento, né? Falamos em porcentagem, certo? Sempre envolvendo o 100. E aí, essa fórmula a gente pode calcular fazendo a seguinte divisão. A quantidade obtida, ou seja, o que de fato foi obtido na reação, quando ela finalizou, dividido pela quantidade que era esperada, vezes 100, certo? Por isso que fica em porcento. Ou você pode fazer uma simples regra de 3. Geralmente as pessoas preferem trabalhar com regra de 3, porque é a mesma coisa dessa equação aqui, dessa fórmula aqui, certo? É como se você fizesse aqui, ó, meio por extremos. Quando você faz meio por extremos, ó, rendimento vezes a quantidade esperada, fica aqui, ó, rendimento vezes a quantidade esperada, e o 100 vezes a quantidade obtida. Então, geralmente, quando vocês se depararem em outras videoaulas ou em livros, na maioria dos casos, certo? Trabalha-se com essa regrinha de 3, que ela acaba sendo até bem mais prática, digamos assim. Mas deixa eu destrinchar ela um pouquinho melhor para vocês.
Essa quantidade esperada é o que a gente deseja, né, obter, sempre no final. No caso, qual é esse resultado? 100%. Então, sempre essa quantidade esperada, ela vai estar para 100%. Só que a quantidade obtida, né, nem sempre é, na verdade, nunca, né, é 100%. Ela sempre vai ter uma diferençazinha aí desse valor. Então, vai estar para X, que é exatamente a quantidade que se calcula. E aí a gente já vai começar a resolver questões, certo? A parte teórica de rendimento é basicamente só isso. A gente vai agora, de fato, colocar em prática e resolver algumas questões de rendimento que já caíram no Enem. Dentre elas, essa questão aqui de 2010. Alguém gostaria de ler para mim? Para a gente interagir um pouquinho? Eu posso ler, velho. Pronto, se não tiver nenhum aluno que Caso queira a ler, caso ninguém queira. não tenham medo de errar alguma palavra. Ah, professora, eu tenho medo de ler e errar uma palavra e as pessoas ficarem zombando. Não se preocupe, todo mundo erra, certo? Isso é fato. Isso é um fato que... Eu posso ler, professora. Pronto, Celivane. Pode ler. Arrocha, Celivane. Vou ler. Deixa eu só dar zoom aqui. A composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% PB, 3% PBO, 17% PBO e 36% PBSO. A média da massa da pasta residual é de uma bateria usada de 6 kg, onde 19% é PBO, e 60% de PBSO e 21% de PB. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo, pois no seu processo perometolúgico, acho que é que o composto de chumbo, placas das baterias, são fúndios. Há a conversão de sulfato em dióxido de enxofre, gás muito poluente. Para reduzir o problema das emissões de SO, a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar processos hidrometalúrgicos para a desulfuração antes da fusão de composto de chumbo. Neste caso, a redução de sulfato presente no PSB-SO é feita via lexiviação, com solução de carbono de sódio, CO3, 1 a 45 graus, em que se obtém o carbonato de chumbo com rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição para obter chumbo metálico. Pronto. Celivânia, não foi que leu? Desculpa aí os erros. Não, é uma questão, você vê que tem muitas palavras chatinhas de ler, né? Isso é normal, não se preocupe. Tem muitas palavras aqui que são bem chatinhas de ler. Tenho certeza que todo mundo aqui se enganchou em alguma delas, em algum momento da leitura. Mas obrigada, viu, pela participação. Nada. Então, a questão aqui está falando sobre a composição das baterias automotivas, certo? E aí, continuando nela, dá aqui a equação química. De cara, quando você vê a equação química... Del, Oi. estão perguntando aqui no chat, a Lenara, a pergunta como que fala o elemento PbO2. PbO2 é óxido de Isso. chumbo, dióxido de chumbo. Eu vou trazer depois o conteúdo de funções inorgânicas, certo, gente? E vou trabalhar com vocês essa parte de nomenclatura. E aí, sempre que a questão trouxer uma equação, e vocês veem aqui que já fornece as massas molares, então é de cara uma questão de estequiometria, certo? Então, já olha se a equação está balanceada. Olhando aqui essa equação, nós podemos ver, certo, que ela já
já está balanceada. Certo? Eu já dei uma conferida, mas é sempre importante vocês darem uma olhada. E aí, continuando, né, o enunciado diz assim: segundo as condições do processo apresentado para a obtenção do carbonato de chumbo 2, por meio da lixiviação por carbonato de sódio e considerando uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual a quantidade aproximada em quilogramas de carbonato de chumbo? Qual a quantidade aproximada em quilogramas de carbonato de chumbo é obtida? Então, é uma questão que ela requer, né, vários processos, né? Atenção, ela não é uma questão difícil, certo? Mas também não é aquelas que têm um nível bem baixo. Não é todo mundo que vai conseguir fazer uma questão como essa. E aí ela envolve rendimento, certo? A questão está querendo saber qual vai ser a quantidade máxima, certo? A quantidade máxima não, aproximada, que vai ser obtida desse produto aqui. Então, sempre que envolve a questão de rendimento, e quando pede a quantidade de alguma substância, ela está relacionada com o produto, certo? Exatamente esse produto aqui. E aí, qual é a primeira coisa que nós devemos fazer? Deixa eu apagar aqui essas. A primeira coisa que a gente deve fazer é calcular a quantidade de massa do sulfato de chumbo, certo? Que é esse composto aqui, que está presente na massa residual em 6 kg. Professora, eu não entendi nada. Aqui no início, a questão fala que a massa de pasta residual, certo? De uma bateria, ela é composta por essas substâncias aqui, ó. 19% é de dióxido de chumbo, 60% é de sulfato de chumbo e 21% é de chumbo, certo? Isso aqui, quando ela é usada, né, de 6 quilos. Coincidentemente, a questão também cobrou aqui, né, 6 quilos. E aí, o que acontece? Se você tem 6 quilos, né, tem essa massa residual aí da bateria de 6 quilos, esses 6 quilos não é 100%, né, não é totalmente de sulfato de chumbo, não é somente desse composto aqui. A gente viu agora aqui, ó, como é que ela se decompõe. 19% é desse composto, 60% é de sulfato de chumbo e 21% é desse elemento aqui. Então, você não pode trabalhar diretamente com os 6 quilos, certo? Você tem que ver qual vai ser a massa dessa substância aqui dentro desses 6 quilos. Alguém tem ideia de como é que se faz? Então, vamos lá. Ó. Se eu sei que 6 quilos é a minha massa total, né? Você imagina aí a massa residual, certo? Ou qualquer outra coisa, não obrigatoriamente tem que ser da bateria. Imagine aí, sei lá, um bolo. Você tem aí um bolo de 6 quilos. Você quer saber qual é a quantidade de massa ali referente, por exemplo, ao leite. Quantos quilos de leite tem ali? Você sabe que o bolo ele não é feito só de leite, ele tem outros componentes. Você quer saber só do leite. E você sabe que 60%, vamos supor, daquele bolo, digamos que ele é feito de leite. Aí se aplica a esse caso aqui, ó. A bateria, nesse resíduo, é 6 quilos. Esse 6 quilos é o que você tem para estudar, é o seu total, ou seja, está para 100%. Mas você quer saber a massa de sulfato de chumbo que tem dentro desses 6 quilos. E aí, para você saber essa massa, você precisa saber quantos por cento tem. E aí o enunciado nos fornece, ó, 60%. Então, essa massa de sulfato de chumbo está para 60%. E aí você vê que o enunciado, nessa parte final aqui, ó, vai trabalhar somente com essas duas substâncias, certo? Com esse produto, ó, que é o carbonato de chumbo, e com o reagente sulfato de chumbo. Então, vai ser somente com essas duas substâncias aqui. Professora, mas no enunciado, ele cita aí o carbonato de sódio. Carbonato de sódio é esse aqui. Ele só faz citar que
acontece esse processo, certo? Essa obtenção do carbonato de chumbo através da reação do sulfato de chumbo com o carbonato de sódio, certo? Vocês podem estar confusos com os nomes, mas olha aqui para as fórmulas, certo? O enunciado está me dizendo que esses dois reagentes aqui, eles reagem e vai formar esses dois produtos. A questão quer saber, com a quantidade de massa disponível desse reagente, certo? Quanto de produto, desse produto aqui vai ser formado. Então, está envolvendo só esses dois. E aí, voltando aqui para o cálculo. Se eu tenho uma massa total de 6 quilos e eu sei que ela é de 100%, e aí eu quero saber quanto é 60% dessa massa, eu monto essa regrinha de 3 aqui. Quando você faz meio por extremos, como é que vai ficar? Vai ficar x vezes 100, vai dar 100x, e 6 vezes 60. Vai dar, né, o valor, você vai dividir por 100 e vai chegar em 3,6 quilos. Certo? Alguém não entendeu esse passo aqui? Aqui eu só coloquei o resultado direto. Mas aqui é só multiplicar. X vezes 100 vai dar 100x. Vou fazer bem ligeiro aqui, certo? 6 vezes 60. Esse x aqui é o que eu quero saber. Vou isolar, certo? Vai ficar esse valor. O 100 vai passar dividindo. Opa, aqui é só um zero, viu, gente? Coloquei um zero a mais. E aí você vai dividir 360 por 100. Como aqui tem 2 zeros, ó, você pode andar 2 casas. Uma forma mais simples de fazer essa divisão, certo? Ou você pode cortar esse zero com esse outro. 36 dividido para 10 vai dar a mesma coisa. Todo mundo está acompanhando esse raciocínio? Ou alguém não se ligou nessa regra de 3? Tá tudo mal. Oi? Entendi tudo. Deu para entender? Eu sim. Pronto, show. Qualquer coisa vocês podem me falar. Então, ó, desses 6 quilos aqui, que o enunciado me fala que tem dessa massa de bateria, desses 6 quilos, 3,6 quilos é de sulfato de chumbo, certo? Que é o que equivale a 60%. Então, essa é a primeira informação que a gente tem que fazer, né, obter, né, fazer esse cálculo, para, de fato, começar a ir para a parte estequiométrica. E aí, o segundo passo, né, a gente vai para essa parte estequiométrica e seguir aqueles 3 passos básicos que eu já venho falando desde que a gente começou a estudar estequiometria, né? Primeiro, balancear a equação. Nesse caso, a equação já está balanceada. Não há necessidade de balancear ela. Mas sempre eu gosto de colocar para vocês nunca esquecerem esses 3 passos, certo? Segundo, é destacar as substâncias envolvidas. No caso, como eu já havia dito, as substâncias envolvidas são essas duas aqui, que são exatamente as que são citadas nessa parte do enunciado que fala sobre que tem com relação à pergunta da questão. Então, essas são as 2 substâncias envolvidas. E o terceiro passo é montar a regra de 3. E aí, lembrando, para montar a regra de 3, a primeira linha da regra de 3, a gente retira da equação, certo? Os dados. E a segunda linha a gente retira do enunciado, né? Obtém os dados do enunciado. E aí vocês podem ter observado, né, que a questão forneceu aqui as massas molares, ou massas atômicas. Professor, o que é mesmo massa atômica? É a massa de cada elemento. Por exemplo, aqui do chumbo é 207. Do enxofre, que é o S, é 32. Do sódio é 23. Do oxigênio, 16. Do carbono, 12. E aí você vai precisar retirar da equação as massas moleculares, ou seja, as massas dessas 2 moléculas aqui, utilizando essas informações. Quanto é que vai dar?
Vai dar exatamente esses valores, 303 gramas de sulfato de chumbo, está para 267 gramas de carbonato de chumbo. Professora, de onde foi que veio mesmo esses valores? Quando você fizer o somatório das massas atômicas de cada um desses elementos, você vai chegar em 303. Ó, o chumbo é 207, então você vai colocar 207 mais quanto é o enxofre, que é o S? 32. Mais o oxigênio, ele é 16, só que tem 4 oxigênios. Então, você pode multiplicar direto 4 vezes 16 ou colocar o 16 4 vezes. Então, você vai somar todas as massas atômicas desses elementos e esse somatório vai resultar na massa molecular, ou seja, na massa da molécula. Vai dar, nesse caso aqui, 303. A mesma coisa foi feita para essa outra substância. Somei todos e o resultado foi esse, 267. Isso a gente já vem praticando, né? Desde do início do conteúdo de estequiometria. Mas, se alguém tiver dúvida, pode ficar à vontade para questionar, certo? Então, essa informação aqui, ó, essas massas, a gente não retirou daqui, não. Do enunciado, não. A gente retirou da equação. Fomos somando, né, as substâncias envolvidas, as massas dela, e colocamos aqui. A segunda linha da regra de 3, a gente vai retirar, sim, agora do que a questão nos fornece. E o que é que a questão nos fornece? Nos fornece aí a massa de... Ela não nos forneceu diretamente, né, a massa de sulfato de chumbo, mas a gente já calculou. Ela fornece dados para a gente chegar na massa de sulfato de chumbo, que é exatamente esse 3,6 quilos. Professora, mas aí está 3.600 gramas. Por quê? Porque foi convertido, certo? Quando você passar quilo para grama, esse valor aqui, ó, 3,6 quilos, e converter em gramas, você vai chegar nesse valor aqui, certo? Então, a gente não vai trabalhar com 3,6 quilogramas. Por quê? Aqui em cima está a grama. Se aqui em cima está em gramas, embaixo eu sou obrigada a trabalhar com gramas, certo? Se você colocar outra unidade diferente, vai dar erro nos seus cálculos. Lembra que eu falei? A unidade que está em cima tem que ser a mesma unidade que está embaixo. Professora, mas se eu quiser trabalhar, então, com tudo em quilogramas, posso? Pode, só é você converter esses valores aqui. 303, converter em quilo, e esse outro também. Pode ser também, certo? Só que para esse caso aqui fica mais prático você converter só esse valor aqui. Você não vai perder tanto tempo. Então, convertendo ó, esse valor em gramas, deu 3.600. Fazendo o meio por extremos, você vai multiplicar 3.600 vezes 267, y vezes 303. Quando você fizer todos os cálculos matemáticos, você vai chegar nesse resultado aqui, certo? Esse valor aqui está em gramas e esse valor aqui em quilogramas, mas é o mesmo valor, certo? Só muda a unidade de medida. De quê? De carbonato de chumbo. E aí, esse rendimento aqui, ele é de 100%. Então, você tem que ficar bem atento quanto a isso. Quando você faz os primeiros cálculos, numa questão que envolve rendimento, você tem que ficar atento a essas informações. Por quê? Se você já achasse que a questão parou aqui, né, o resultado já seria esse, você iria procurar nas alternativas, concorda? Digamos que você não se lembrou que a questão fala aqui do rendimento, ó, de 91%. E aí você não se lembrou, você ia procurar nas alternativas, provavelmente você iria marcar essa daqui, que seria a mais próxima, né, nessa conversão aqui de quilos, ó, 3,17. Se você arredondar esse 1 para 2, né, vai ficar 3,2. Então, seria um valor mais próximo das alternativas, né, esse daqui. Só que aí você tem que prestar bastante atenção no enunciado, certo? Ele fornece aí que o rendimento ele é de 91%. Sempre que a gente faz essas regras de 3 aqui, trabalhando com a equação no início, é o valor para 100%, certo?
E aí você vai fazer agora, de fato, quanto de produto foi obtido. Para quanto? Para 91%. Faz outra regrinha de 3. Esse valor aqui é para 100%, certo? É se você conseguisse obter 100% do seu produto na reação, se você tivesse um rendimento total de 100%. Só que a questão fala que não é de 100%, é de quanto? De 91%. Então, quanto é que vai ser esse valor? Qual é o valor dessa massa aí de carbonato de chumbo obtida? Então, você monta, né, a segunda linha, na regra de 3, 91% está para a sua incógnita, que é exatamente o valor da massa que você quer saber. Quando fizer aqui meio por extremos, você vai ter a multiplicação 3,17 vezes 91 dividido por 100. Quando fizer essa resolução aqui, você vai chegar nesse valor, 2,88 quilos. E aí, olhando para as alternativas, a mais próxima é essa letra C. Professor, mas aí está 2,9 e aí foi 2,88. Pessoal, esse valor aqui é arredondado. Não sei se vocês acho que vocês já devem ter estudado sobre arredondamento. Esse valor aqui arredondado, ó, o 8, ele é maior do que 5. Então, todo número maior do que 5, ele consegue arredondar o número que vem antes dele. Você vai acrescentar 1. Como assim? O 8 é maior que 5, então ele consegue arredondar esse outro 8. Quando você soma 8 mais 1, vai dar o quê? 9, certo? Então, esse número aqui de forma arredondada é 2,9, que é exatamente essa alternativa aqui. E aí, finalizaria a questão. Então, é só ter esse cuidado, certo? Para não finalizar a questão com um rendimento de 100% e achar que já está certa a resposta. Tem que ver a questão do valor, né, da porcentagem do rendimento que a questão fornece. Pessoal, alguma dúvida? Teve algum processo aqui que vocês não entenderam? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Tudo ok? Lenara disse, Naldo também. Qualquer coisa vocês vão me falando, certo? Não se acanhe, não. Tenham vergonha, não. A gente vai resolver mais questões de rendimento para ir fixando melhor. Então, só resumindo, toda a questão de rendimento, né, você vai trabalhar com a regrinha de 3, como a gente viu, que é uma das maneiras, né? Ou você pode trabalhar com essa fórmula aqui. Eu prefiro montar a regra de 3, né? A estequiometria, basicamente, ela é quase 100%, né, regra de 3. Dá para você fazer tudo por regra de 3. Eu acho que fica até mais prático. Aí você vai fazer os cálculos, certo? E aquele valor que você obter, nesse caso aqui para essa questão, né, foi 3,17 quilos, para um rendimento de 100%. Se ele fosse acontecer tudo bonitinho, no final, o rendimento total, né, de 100%, seria esse valor. Só que a questão não fala, né, que tudo aconteceu bonitinho, porque a gente sabe que na real, né, na vida real, não é. Sempre tem percas, tem processos que não dá certo, sempre tem uma diminuição no valor. E aí, nesse caso aqui, o rendimento foi só de 91%. Né? Houve uma perca de 9%. E aí você tem que trabalhar em cima dessa porcentagem que o enunciado fornecer. Então, aquele valor que você obteve está para 100%, mas quanto é de fato o valor obtido para o rendimento do enunciado? E aí faz, né, a matemática básica. Vamos aqui para mais uma questão de rendimento. E aí ela diz o seguinte: em um processo de obtenção de ferro a partir da hematita, que é esse composto aqui, nome lindo, né? Dá para ser colocado o nome de uma meninazinha, da filha. Vou sugerir a Bruna. Hematitazinha, né? O apelido. Considere a equação. E aí ele fornece a equação. Olha aqui aquela dica que eu falei para vocês. Ó.
Quando uma questão vier com vários coeficientes estequiométricos, é sinal de que ela está balanceada. A não ser que a pessoa que elaborou o enunciado seja muito, muito, muito má mesmo, e queira colocar somente 2 coeficientes e enganar com outros, enfim, mas eu nunca vi isso acontecer, certo? Toda questão que já vem com os coeficientes é um sinal de que ela já está balanceada. E aí, utilizando-se 4,8 toneladas de minério, no caso, esse minério aqui, ó, a hematita, né, popularmente conhecida, e quimicamente a gente chama de trióxido de ferro 2. Por que trióxido? Porque tem 3 óxidos, ou 3 oxigênios. Isso a gente vai estudar na parte que eu falei para vocês, de funções inorgânicas. De ferro, na verdade aqui é de ferro 3, certo? Trióxido de ferro 3. E aí é obtido, né, esse minério, admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a quantidade de ferro produzida será de... Então, resumindo, a questão quer saber, né, utilizando-se 4,18 toneladas desse minério aqui, e admitindo-se um rendimento de 80%, ou seja, a reação ela só foi... conseguiu-se no final obter apenas 80% do produto, né, desejado, nesse caso aqui o ferro, que é o que se fala aqui na questão, ó. E aí ela quer saber, né? E aí ela dá em 2 tipos de unidades aqui de massa, dá em quilogramas e também dá em toneladas, certo? Isso também às vezes confunde muito, porque dependendo do cálculo que você faça, vai dar alguns desses valores, e aí você pode se confundir e já marcar a alternativa correta. Então, fique sempre atentos a essa questão do rendimento, certo? Como foi na questão anterior. Para você não parar a questão aqui, que é para 100%. Tem que fazer para o rendimento que a questão fornece. Deixa eu apagar aqui, que está muito... E aí, o que é que a gente deve fazer primeiro? Vamos montar, né, a regra de 3, ou a equação, e seguir aqueles procedimentos que a gente sempre vem fazendo para resolver as questões de estequiometria. Balancear a equação, já está balanceada, destacar as substâncias envolvidas, no caso, é o minério, né, nesse caso aqui é a hematita, e o ferro, que é o que a questão quer saber. E aí, montando a regra de 3, a primeira linha nós vamos retirar da equação. De onde foi que veio esse 160 e esse 112? Exatamente, ó, daqui. A questão foi bem bacana, porque ela forneceu já a massa total. Tá vendo aqui, ó? Ela não está mais dando a massa de cada um dos elementos. Ela está dando já a massa, ó, da molécula completa. 160 nesse caso aqui para a hematita. Ela não deu só, por exemplo, só ferro, só oxigênio. Ela deu já o cálculo completinho, que dá 160. E o ferro, a massa dele é 56. Professora, mas por que aí tem 112? Alguém saberia me dizer por que está 112? Mas a massa atômica do ferro é 56. Quem se tocou aí no detalhe? Dou um confeito de hortelã, quem acertar. Porque tem 2 de ferro, aí ele somou, não foi? Exatamente. Tipo assim, 56 mais 56. Exatamente. Lembra-se que eu falei, né? Sempre olhe para os coeficientes estequiométricos, que tem aqui na frente das moléculas. Aqui, por que ficou só 160? Por que só tem uma molécula de hematita? E aqui ficou 112 porque tem 2 ferros. Ó. Cada ferro é 56. Então, quando você multiplica 2 vezes 56, vai dar 112. Professora, e naquela outra questão, por que a senhora não multiplicou esses valores? Porque ó, os coeficientes todos eram 1. Não houve necessidade de multiplicar. Então, fiquem atentos. E agora, a segunda linha, nós vamos retirar do enunciado.
O enunciado fornece aí a massa de quem? Do minério, no caso, né, o trióxido de ferro 3, ou popularmente conhecido como hematita. Só que a massa está em toneladas. E aqui nós estamos trabalhando em gramas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Converter esse valor aqui de toneladas para gramas, para fazer exatamente o que eu havia dito como eu falei na questão anterior. A unidade que você está trabalhando em cima tem que ser a mesma unidade do valor de baixo, certo? Então, quando você for converter toneladas em gramas, você vai chegar nesse valor, certo? Como é que eu faço para converter? Uma tonelada equivale 10 a sexta gramas, ou seja, 1 milhão, certo? 1 milhão de gramas. Não sei se vocês lembram a sequência das unidades, ó. A gente tem toneladas, depois quilogramas e gramas. Quando você vem para cá, convertendo toneladas em quilo, você tem aí a multiplicação, né, de 10 à terceira. Quando você vem para cá, mais 10 à terceira. Só que a questão aqui, ó, é de tonelada para quilogramas. Ou seja, você andou aí 6 vezes, né? Você vai fazer a multiplicação por 10 à sexta. Então, você usa essa conversão de unidades, certo? Não pode trabalhar com o valor em toneladas, como eu já falei, e vou ficar repetindo. Se você tem aqui 4,8 toneladas, isso equivale a quanto, né, em gramas? Multiplicando aí 4,8 vezes 10 à sexta, você vai chegar exatamente nesse valor aí. 4.800.000. Posso converter esse valor em notação científica? Posso, certo? Fica até melhor para se trabalhar. Alguém saberia como é que ficava? Como é que fica em notação científica? Lembrando, notação científica é você deixar um número entre 1 e 10, certo? Para facilitar os cálculos, entre 1 e 10. E para você deixar esse valor aqui entre 1 e 10, o que é que você tem que fazer? Mover a vírgula. A vírgula, ela está aqui, ó. Esses zeros aqui nem contam, mas tem vários zeros. Ela está aqui. E aí você vai movendo a vírgula até deixar esse número entre 1 e 10. A única possibilidade que tem aqui para se deixar entre 1 e 10 é você colocando a vírgula aqui. Vai ficar 4,8 vezes 10. Quantas casas você andou? Aí você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professora, então ficou basicamente essa mesma coisa aqui. Exatamente. Certo? Você pode estar trabalhando com esse valor aqui inteiro, ou pode estar trabalhando em notação científica. Professora, poderia ficar 48 vezes 10 à quinta? Aí não seria notação científica, né? Notação científica, o número tem que estar entre 1 e 10. 48 é acima de 10. Então, o correto é 4,8 vezes 10 à sexta, certo? Lembrando, andou para a esquerda com a vírgula, o número positivo. Andou para a direita, número negativo, né, do expoente. Eu acho que vocês já devem ter visto em física, né? Acho que foi uma das primeiras aulas que vocês tiveram, talvez de Pedro. Então, deu para entender, né, essa conversão de unidade? Eu tenho certeza que Pedro também já trabalhou com vocês. Então, feita a conversão, né, de 4,8 toneladas para gramas, temos aqui ela. E aí, só lembrando que você poderia escrever aqui, né, em notação científica, como eu falei, ou deixar assim mesmo, certo? Vai multiplicar aqui meio por extremos, e aí você vai ter 160x, 112 vezes esse valor, né, vai dar 537.600.000. Você vai isolar o x, esse 160 que está multiplicando, passou para cá dividindo. Quando fizer essa divisão,
você vai chegar nesse valor aqui. Esse valor aí, eu já coloquei o resultado em gramas, né, e em quilo. Quando você fizer essa divisão, você vai chegar, né, em 3 milhões, na verdade, 3.360.000 gramas, certo? Ou, convertendo em quilo, né, vai dar 3.360 quilos de quê? De ferro, que são obtidos com essa quantidade aqui, ó, de massa da hematita. Só que esse valor aqui seria para uma reação com 100% de rendimento, certo? Se você tivesse aqui 100% de rendimento. Só que a gente sabe que a reação ela não foi de 100%, foi de 80% de rendimento. Então, você vai montar outra regra de 3, colocando esse valor. Professora, por que você colocou em quilo e não trabalhou em gramas? Porque nas alternativas, ó, tem quilogramas e toneladas. Então, é melhor você trabalhar com uma das duas, né, do que você trabalhar em gramas e no final ter que converter novamente. Então, como eu já tinha convertido aqui, ó, em quilo, esse mesmo valor, esse valor aqui está para 100%, se o rendimento, né, fosse total. Só que a questão fala que o rendimento é de 80%. Então, quanto é que vai dar de fato, né, quantos quilos de ferro é obtido com essa quantidade de toneladas de hematita? Fazendo os cálculos, vai ficar 3.360 vezes 80 e 100 vezes x. O 100 que está multiplicando, ou o y, o 100 que está multiplicando o y passa dividindo. Quando você fizer essa divisão, você vai chegar exatamente nesse valor. 2.688 quilos, né, quilogramas de ferro. Se você parasse a questão aqui, você iria marcar essa alternativa aqui. Exatamente uma pegadinha que essa questão trouxe. Você iria marcar, iria achar que estaria abalando. Nossa, fiz uma questão de rendimento super fácil. Acertei, eu tenho certeza que eu acertei essa questão. A única questão que eu tenho certeza que eu acertei. E aí, quando viesse, né, a resolução da prova, do gabarito, você iria se decepcionar. O gabarito correto aqui é a A. Por quê? Você considerou no início, né, tudo para 100%, só que, na verdade, o rendimento é 80%. Então, muito cuidado nessa parte, certo? De você parar aqui antes de calcular o valor exato do rendimento que a questão fornece. Então, a alternativa correta para essa questão aqui é a alternativa A. Só alguma dúvida nessa questão? Para mim tá tudo ok. Tudo ok? O que é que vocês estão achando dessa parte do conteúdo de rendimento? É mais fácil, mais simples do que o que a gente já viu? Ou está um pouquinho mais... Tá de boa? Assim, tá fácil. Só dá medo daí quando chegar no dia da prova a gente errar por esse detalhe, né? De acabar marcando 100%, sendo que a questão, sei lá, pede 80%. Então, sempre que a questão fornecer uma outra porcentagem, destaque, assim, deixe bem destacado, né, para vocês não esquecerem. Se falar de rendimento, porque às vezes tem questão que traz a porcentagem e nem pede, né, a quantidade de produto de rendimento, mas quando ela é, de fato, envolvendo rendimento reacional, aí sim, ela vai trazer de uma forma bem incisiva essa questão da porcentagem. A Amanda colocou aqui, com certeza marcaria B. Muita gente, Amanda, caiu, né, nessa questão aí, eu vi alguns comentários, porque justamente quando você para a questão ali naquela parte, nessa parte aqui, considerando, achando, né, esquecendo desse detalhe aqui, que muda tudo, aí erraria, né, lindo e maravilhoso. Um erro perfeito, para lhe deixar um pouquinho mais abaixo. Mas não se prendam a isso, certo, pessoal? Essa questão negativa não. Vamos pensar positivo e que vocês não vão errar. Vocês vão se lembrar dessa parte do rendimento. Posso prosseguir?
vou para a outra questão, certo? De rendimento. É a última, eu acho. É. Essa questão aqui, ela diz o seguinte. Uma solução de amônia... Vou pegar aqui a caneta. Uma não, né? Soluções de amônia são utilizadas com frequência em produtos de limpeza doméstica. A amônia pode ser preparada por inúmeras formas, dentre elas, e aqui nós temos, né, a equação da formação da amônia. Alguém aqui reconhece qual é a amônia? Se está falando em formação, né, em produto, cadê a amônia? Ela pode ser preparada. Quando você prepara, você está falando aqui no caso de produto. Nós temos aqui 3 produtos. Alguém sabe me dizer qual desses 3 é a amônia? Só para ver como é que vocês estão em questão de reconhecer algumas substâncias que são bem conhecidas. Vou numerar aqui. Qual é que vocês acham que é a amônia? 1, 2 ou 3? 3? Quem mais? Então, pessoal, como ninguém quer se manifestar, a amônia é essa daqui, ó. Certo? Sempre que falar em amônia ou amônio, amoníaco, alguma coisa assim do tipo, tem que ter nitrogênio, certo? Aqui é a água, né? A fórmula da água, eu acho que todo mundo sabe, H2O. E essa daqui é o cloreto de cálcio. E aí eu vou trabalhar com vocês, né, essa parte da nomenclatura de substâncias. Que a gente vê na Química 1, né, no primeiro ano. E aí a questão, né, fornece a equação. Você pode ver que ela já traz aqui 2 coeficientes, certo? Ela já está balanceada. Eu já olhei, mas vocês sempre confiram, né, confiram, para ver se de fato, se ela trouxer muitos coeficientes estequiométricos, como eu falei, é sinal de que está balanceada. Partindo-se de 224 gramas de óxido de cálcio, desse reagente aqui, ó, partindo de 224 gramas dele, obtiveram-se 102 gramas de NH3, que é amônia. O rendimento percentual da reação foi de... Essa questão aqui, ela é processo contrário da anterior, né, das anteriores que a gente fez. Essa questão aqui está querendo saber a porcentagem, né? Quanto foi o rendimento dessa reação. Ela dá a massa de reagente que foi utilizada e a massa do produto que foi obtido, com essa quantidade aqui de massa. Deixa eu só voltar aqui nessa questão. As questões, elas forneciam o quê? Essa e a outra que a gente resolveu. A gente tinha a massa, né, que era para 100%, e o rendimento. Estávamos à procura da massa do produto obtida para essa quantidade de rendimento. Essa questão que a gente vai fazer agora é o contrário, certo? Dá esse valor aqui de massa, dá esse outro, mas não dá esse valor aqui do rendimento, né, em porcentagem. Então, essa parte aqui vai ser a nossa incógnita. E aí a gente vai montar, né, a regra de 3. Então, copia aqui, né, num espaçozinho lá na prova, certo? Sempre tente copiar a equação. Não queira fazer assim em cima do enunciado, vai ficar um baralhado de informações, acaba atrapalhando. Então, vai para um cantinho de rascunho e reescreva a equação. Escreva tal qual está no enunciado, certo? Para não correr o risco de você ter copiado alguma informação errada. Depois você vai, né, como a gente já sabe que ela está balanceada, você vai destacar as substâncias envolvidas. Por que é importante destacar as substâncias envolvidas, professora? Porque, como a gente sabe, numa equação química, tem várias substâncias, certo? Dependendo da equação. Então, se você não destacar aquelas que as que você vai utilizar de fato para o seu cálculo, pode ser que você se confunda em algum momento e utilize uma substância que não vai ser utilizada, certo?
Então, esse passo de destacar as substâncias, ele é importante. Tem muitas pessoas que erram justamente por não destacar as substâncias que vai utilizar nos cálculos. E aí, só lembrando, as substâncias que a gente utiliza nos cálculos são exatamente aquelas citadas, né, que estão ali envolvidas diretamente com a pergunta. Nesse caso aqui, ó, o óxido de cálcio e a amônia. Primeira linha montando a regra de 3, a gente retira do enunciado. E qual é o valor aqui, né? As massas. A gente retirou as massas dessas duas substâncias, no caso, somamos as massas atômicas. O cálcio é 40. O oxigênio é 16. 40 mais 16, 56. A amônia, quando você somar, né, o nitrogênio, que é 14, mais do hidrogênio, só que tem 3 hidrogênios, ou seja, vai dar 3. 14 mais 3, 17. Só que aqui tem um coeficiente 2. 17 vezes 2, 34. Certo? Aqui tem todos os valores, ó, do nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, o cloro. Professora, a questão forneceu aí do cloro, mas você não usou. Exatamente, a gente não usa. Às vezes a questão fornece de todos os elementos, justamente para confundir o aluno. Forneceu aqui do cloro, aí você vai ficar com a pulga atrás da orelha. Meu Deus, ele forneceu a massa do cloro, mas eu não utilizei em nenhum canto. Então, geralmente as massas molares, eles fornecem de todos os elementos, certo? Da equação. Não necessariamente só daqueles elementos que você vai utilizar, né, das substâncias. A segunda linha da regra de 3, a gente vai montar retirando dados do enunciado. Nesse caso aqui, essa massa, ó. E por que não essa? Essa daqui é com relação ao produto, né? O rendimento e a quantidade de massa que foi obtida para essa quantidade. Só que a gente quer saber, inicialmente, para 100%. Se fosse 100%, quanto de massa seria obtido de amônio? Para 100%, né, o enunciado forneceu as 102 gramas, mas a gente sabe que não é para 100%, vai ser para algum outro valor, né, alguma outra porcentagem de rendimento. Então, para a gente saber o valor de 100%, então a gente vai trabalhar com esse valor da massa do óxido de cálcio e calcular quanto de amônia seria obtido, né, considerando aí uma reação de 100%. Então, quando você fizer meio por extremos, vai ficar x vezes 56 e 34 vezes 224. Isolando o x, né, o 56 passa dividindo, fazendo a divisão, chegamos em 136 gramas de amônia. Ou seja, considerando aqui um rendimento de 100%. Então, viram que não foi exatamente esse valor obtido? Ó? Aqui é o valor para 100%. E aí, esse valor aqui é para uma outra, né, um outro rendimento, que é exatamente o que a gente quer saber. Então, ó, se esse rendimento aqui, no caso, considerando o teórico, sempre que falar rendimento teórico, pessoal, é o 100%, certo? Teórico por quê? Na teoria, a gente espera que seja 100%, mas na prática, não é 100%. Mas foram produzidos, ó, 102 gramas. Então, qual é a porcentagem aí referente a esses 102 gramas? Você monta outra regra de 3. Nesse caso aqui, os 136 está para 100%. E os 102 que foi obtido está para quantos por cento? Que é exatamente o que a questão está querendo saber. O rendimento percentual dessa reação. Fazendo o meio por extremos e fazendo a divisão, vai chegar nesse valor aqui de 75% de rendimento. Então, geralmente, como eu falei para vocês, as questões trazem o valor do rendimento. Só que essa questão aqui, ela fez o contrário. Ela trouxe o valor da massa e pediu a porcentagem, né? O valor, no caso, do rendimento, certo? Então, primeiro você calcula a massa para 100% e depois, fazendo os cálculos para descobrir o rendimento real, você utiliza a massa que o enunciado forneceu, né, para aquele rendimento. Então, a alternativa correta é a letra D. Pessoal, alguma dúvida nessa questão? Tudo beleza? Tudo ok?
Tudo? Então, né, por hoje a nossa aula ela se encerra aqui. Eu trouxe somente resoluções de questões hoje para a gente fazer. Na próxima aula a gente vai começar um novo conteúdo. Vou trazer um dos primeiros conteúdos que a gente vai trabalhar, né, do segundo ano, né, da segunda série, que vai ser soluções, certo? E aí, depois de soluções, eu vou trazer o conteúdo de funções inorgânicas, que foi o que eu falei para vocês, sobre a nomenclatura dos compostos, certo? Alguma dúvida com relação a tudo que eu falei hoje? Qualquer coisa, fiquem à vontade para falar comigo no privado. A aula vai estar disponível amanhã, né, Jefferson? Isso. Ela vai estar disponível amanhã de manhã. Pronto. Claudinho, já pode parar a gravação? Pode sim, Jefferson. Pode sim, né? Fica menos megas, né, para carregar.